Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, depois das cinzas. Dias virão em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. A liturgia de hoje nos leva a refletir sobre o jejum, uma das 3 práticas do processo de conversão do tempo da Quaresma. Algumas pessoas veem o jejum apenas como um ato de mortificação do corpo, sem significado, como se Deus se alegrasse com o sofrimento, a privação humana como punição ou castigo. Não é bem assim. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é o seu significado transformador. O jejum é uma prática exterior e muito importante se for praticado e vivido a partir das orientações da Sagrada Escritura com interioridade, ou seja, que brote do interior do homem. O jejum é uma via de conversão neste tempo da Quaresma. Diante do questionamento feito pelos discípulos de João a Jesus sobre os seus discípulos não jejuarem, Jesus critica a exterioridade dos discípulos de João em praticar apenas o que manda a lei. Para os discípulos de João e os fariseus, o jejum era praticado principalmente para serem vistos, para que fossem reconhecidos como piedosos. Para Jesus, o jejum significa sinal de uma ausência, de algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. É por isso que os discípulos de Jesus não praticam jejum com frequência. Para os discípulos de Jesus, o jejum tem um sentido maior de compromisso com a vida dos sofredores. Para os discípulos de João e os fariseus, o jejum não passava de uma prática penitencial. Corremos o risco de nos apegar de maneira desmedida a esse tipo de prática e esquecer o que é principal: Jesus Cristo e a novidade do reino. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O que Jesus pede aos discípulos de João e a cada um de nós, seus seguidores, é justamente uma atitude de disposição, vontade interior de conversão, que nos torne cada vez mais coerentes com a nova proposta do reino, trazida e revelada a nós por ele, e esta é viver a verdade e o amor em tudo aquilo que fazemos. A verdade e o amor do jejum, o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, nos revela: Deus aprecia o jejum que quebra as cadeias injustas, que desliga as amarras do jugo, que torna livres os que estão detidos, enfim, que rompe todo tipo de sujeição, que reparte o pão com o faminto, que acolhe em casa os pobres e peregrinos, que quando encontra um nu, cobre-o e não despreza o semelhante. Deus gosta e espera de nós tudo aquilo que nos leva ao amor autêntico com nossos irmãos. Jejum é algo que transforma concretamente a pessoa e a realidade ao seu redor. Se o jejum que praticamos nos transforma o suficiente para amar o nosso próximo sem nenhum preconceito, se nos faz viver sem máscaras, se nos leva a recusar toda e qualquer corrupção, certamente esse jejum agrada a Deus. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família, e a missão que você assume. Amém.